Primeiro capítulo do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e esclarecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Boa noite a todos, queridos irmãos. Que alegria em ver nosso Evangelho, inspirado e dado gratuitamente a nós. Que explicação da nova era cristã, quando Moisés primeiro
começou com os mandamentos, porque naquela época os homens simples e ignorantes não tinham discernimento, não tinham muito o amor dentro de si, era muito pau e pedra, né, no linguajar. E Moisés subiu ao monte e trouxe uma das primeiras psicografias, né, que a gente fala no Espiritismo, que foi os 10 mandamentos. Após os 10 mandamentos, anos se passaram, nada se mudou, ainda muitas lutas, muitos embates, mas com a chegada do prometido, né, pelos profetas, chegou Jesus, ensinou-nos o amor, ensinou-nos o perdão, a amar os inimigos, olha só. E até hoje ainda há guerras, ainda há brigas, discussões, abalos sísmicos no planeta, tempestades, o homem mudando, né, usando os meios de energia errados, sabendo que já existem fontes renováveis e ainda fazem com que o mundo ainda seja um mundo de prova e expiação. Estamos há 2000 anos aprendendo as lições de Jesus e muitos ainda não se atentaram, não estão preparados, mas como é bom saber que Deus, na sua infinita bondade, ainda nos confia, nos ensina por meio de vários exemplos, de várias situações no cotidiano. Os ensinamentos estão aí o dia todo, a todo momento, nos tornando cada vez melhores. Fomos criados ignorantes. Hoje, o ensino do livro Bênção de Paz, Paulo Estevão, que foi um espírito que atacou quem falava de Jesus na época, você vê, ele conseguiu mudar totalmente da água para o vinho, né? E depois fez inúmeras cartas, epístolas, e passou de uma pessoa, de um espírito que combatia o cristianismo, ao divulgador do cristianismo. E assim, a evolução do mundo, meus irmãos, vai acontecer, independente de qualquer coisa. A nova era que falou aqui no Evangelho ainda está por vir. Ela começou com Moisés, mas olha só o tempo que ainda está passando até chegar o mundo de regeneração. E vamos ser também um mundo feliz. O planeta Terra não vai sucumbir, ele vai melhorar, isso é fato. Os espíritos que estão aqui hoje, que estão errando, eles vão ser convidados a ir para outros mundos, passar experiências penosas, porque não entenderam a mensagem, não mudaram o pensamento, não melhoraram. E nós, queridos irmãos, temos que cada dia melhorar, cada situação, falar de Jesus com os irmãos, passar a boa nova. Não precisa falar para todas as pessoas, né? A gente falando com um irmão, com o outro, dando um bom dia, dando um abraço, falando uma coisa boa, um gesto de carinho, já é a passagem, já é um ensinamento para nós mesmos, porque quem aprende é quem ensina. Então, vamos melhorar cada dia mais. Foi pedido para a gente fazer a explanação do livro Bênção de Paz, e vamos começar com a luta educativa, que é o princípio de tudo dessa explanação. E Paulo, no começo, ele já fala: mas pela graça de Deus sou o que sou. E quando ele fala isso, ele já foi convertido. Ele já era uma pessoa melhor, ele já fazia as boas obras, né? E pela graça de Deus, porque foi Deus e Jesus que tocou o coração de Paulo. Ele era uma pessoa que combatia o cristianismo. Jesus apareceu para ele e falou:
Paulo, por que me persegues? E aí mudou da água para o vinho. Ele passou a ser um homem melhor e um grande homem, porque combateu os que faziam contra o cristianismo. Aí ele passou a ser professor da Boa Nova. Ele continuou a palavra do Mestre Jesus e edificou-a. Ele vem aqui nos falar, Emmanuel, que ninguém nos desconhece a inferioridade dos espíritos, ainda vinculado aos processos evolutivos da Terra. Sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Olha só, a gente nos comparar aos anjos superiores, aos espíritos de luz. Os espíritos de luz foram criados também ignorantes e hoje estão nos mundos superiores, andando por toda parte com um livre pensamento. Foram tantas e tantas bondades que eles aprenderam e evoluíram. Então, nosso irmão fala que a gente é inferior. Hoje estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas vamos alcançar, sim, a prosperidade. Cada um no seu tempo. Uns agora, uns mais tarde, uns já estão lá, né, nos mundos superiores, andando, sem nenhum vínculo ou arrastando. Não, irmãos, a gente não consegue ir para os mundos superiores. Nós, quando encarnamos, a matéria nos traz a esse planeta. Então, nem se nós quisermos, vamos sair daqui. Mas no sonho, num pensamento positivo, a gente consegue ter aquela situação de estar no mundo superior pelo pensamento, não ainda pelo espírito, mas pensando podemos concretizar. E é isso que temos que fazer, pensar para que um dia estaremos lá, junto de nosso Mestre Jesus. Olha só, se pudermos um dia chegar a olhar os olhos do nosso Mestre Jesus, aquele doce e suave que veio há 2000 anos atrás, imagine as pessoas que ali conviveram com ele, com aquela bondade de luz, tão boa, né? Pode ter até sido a gente que fez, inclusive a gente pode ter até pedido para crucificar Jesus, soltar Barrabás, né? Mas Jesus nos perdoou, ele nos dá a oportunidade novamente de melhorarmos na educação. Temos que nos preparar, porque nada é de graça. A gente não fica esperando que um dia vai melhorar. Não, temos que correr atrás. Vamos melhorar a cada dia. Voltando ao nosso irmão Emmanuel, ele fala que somos incipientes no trato de conhecimentos superiores. Incipientes são iniciantes. Mas já estamos instruídos quanto às necessidades de adquiri-los. Aí eu trouxe aqui uma frase do Espírito de Verdade. Espírito de Verdade no Evangelho e no Livro dos Espíritos, ele fala muito, né? Ele fala Espírito de Verdade. E ele nos dá a dica. Irmãos, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a educação, queridos irmãos, é uma das mais importantes tarefas que nós temos. Aprender para poder ensinar. Ele fala, melhorando a vida. Como vamos melhorar a vida? Melhorando o nosso entorno. Primeiro, a nossa casa, os nossos amigos, para que todos possam melhorar a cidade onde moramos, o nosso bairro, a nossa cidade, depois o nosso estado, e depois melhorando o nosso país, o nosso mundo, e é isso que Jesus quer. É isso que ele veio ensinar, que temos que melhorar na nossa vida. E ele nos fala, aprendamos para ensinar.
Então nós temos que estudar. Temos uma fonte inesgotável de bons livros. Tem os livros codificados por Kardec, que veio antes e conseguiu. No começo achava tudo diferente, porque falaram para ele que os espíritos falavam. Ele, uma pessoa que era um professor, ele não ia entender o que os espíritos falavam, ele não tinha o dom de escutar. Mas como ele foi nas reuniões, ele começou a codificar e foi fazendo os seus estudos, né? E conseguiu, irmãos, conseguiu fazer para nós as 5 obras, que a gente tem que muito aprender por elas. Ler, não só nas horas vagas, nas horas do trabalho. Pega uma folha, escreve uma palavra, um texto, na hora que estiver trabalhando, tira, lê. Hoje tem o celular, em vez de ir para o WhatsApp, abre Bíblia do Caminho, lê ali uma palavra confortadora. Vamos estudar, vamos aprender, porque será cobrado da gente ensinar os nossos filhos, instruí-los, ensinar os nossos amigos. Então, para isso, nós temos que aprender. Então, vamos fazer isso. Temos vários espíritos que vieram e fizeram várias obras, vários livros. Chico Xavier tem mais de 400, que ele, por espíritos diversos. Então, hoje está muito fácil. Todo livro que você põe o nome dele, PDF, está lá, principalmente os livros espíritas. Tem como comprar? Tem, porque também você pode, tem gente que gosta de ter o livro, né, para folhear. Mas hoje, com o celular, você pode ler ele em PDF. É um arquivo que está ali dentro do seu celular. Ah, não dá para ler todo? Lê um pouco. Devagarzinho a gente vai conseguindo. A gente tem que ter isso cotidianamente. Porque o Espiritismo, ele é uma doutrina que nos exige instruir constantemente. Não vamos deixar de estudar, irmãos. A espiritualidade nos fala, em todos os livros, em todos os ensinamentos, melhorar. Sempre vem melhorar, vamos melhorar. Então, vamos atentar a isso. Nosso irmão Emmanuel também nos fala que percebemos a fragilidade, deixa eu ver se o Tony colocou aqui essa frase. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da evolução. Olha as instruções novamente. Várias instruções, vários livros, vários acontecimentos que a gente sabe que aconteceu. Queimaram livros na época de Kardec, quando ele começou a fazer a doutrina, e isso foi uma das coisas que mais alavancou o Espiritismo, porque ele daí espalhou aquela notícia, né? Queimaram livros, que isso? Quem queima informação? Mesmo que seja essa informação, mas não é minha religião, mas respeite a religião do irmão, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é protestante. Ninguém tem o direito de queimar livros, ainda mais informações divinas, né? Mesmo não acreditando, eles fizeram uma coisa muito errada. E isso fez com que o Espiritismo levantasse cada vez mais. Aí é que foi difundido o Espiritismo. O povo lá queimou os livros. Então vamos ver então. Melhorou cada vez mais o Espiritismo. Ele abrangiu mais lugares com essa notícia de pessoas queimavam livros. Então esse aprendamos para ensinar é muito importante. Porque a gente não pode e não deve nunca ensinar coisas erradas. O jugo é leve. Jesus falou. Qualquer um de nós pode ensinar. Qualquer um de nós pode ajudar. Ajudando já é um ensinamento. Porque é um exemplo. Ajudar uma pessoa não só com material. Hoje, com todas as dificuldades que tem muita gente passando dificuldade. Então temos que nos organizar para ajudar os irmãos. Mas principalmente com uma palavra confortadora, com um abraço, hoje não pode abraçar, né? Mais uma vez,
mas já está passando. A ciência conseguiu fazer as vacinas que são eficazes, porque no Evangelho fala, a religião tem que estar ao lado da ciência. Temos que caminhar juntas, porque a ciência é a evolução do homem. Quando a inteligência ficar mais refinada, a ciência vai ficar mais refinada. Ela vai conseguir fazer mais coisas. Então, por isso que a gente tem que sempre acreditar na ciência também. Deus em primeiro lugar. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. O próximo é o nosso irmão que está lá estudando, fez a faculdade, estudou dificuldades tremendas. Você vê, para fazer aquele sequenciamento genoma, até brasileiros conseguiram também. Então, assim, é estudo, isso é verdade, isso é progresso. Então, nós temos que dar atenção a isso. A pandemia vai acabar, ela vem de 100 em 100 anos, que parece que é assim, né? Que vem uma pandemia, depois outra. E doença sempre teve. Você vê, se essa doença é Covid-19, ela já teve a 18, a 17, só que ela aperfeiçoou, né? Também os vírus se aperfeiçoou, e aí aniquilou muita gente antes da vacina. Agora que todos estão vacinando, vai melhorar. As pessoas não vão morrer mais. É isso, irmãos. É o progresso. E o Evangelho, ele explica também dessas catástrofes. Nosso irmão falou aqui, ó, que no Evangelho, que a catástrofe, ela vem para nos ensinar. Olha só, ensinamento. É a luta educativa. Não é uma luta, um combate, mas é um melhoramento, para a gente se melhorar cada vez mais. Uma luta interna dentro da gente, para edificação da gente mesmo. A gente faz pelos outros, mas no nosso próprio ser, a gente sente aquele aprendizado. Quando a gente ajuda, quando a gente confia nas pessoas, quando a gente conversa com as pessoas. Aí nosso irmão vem, para finalizar, falando que é impossível ocultar a deficiência que somos, ainda portadores, porque nós somos espíritos ainda devedores. Então, somos portadores de dificuldades, várias dificuldades, até mesmo com os nossos familiares, com os nossos amigos. Tem embates, né? Diferença de pensamento. Então, ainda somos portadores de dificuldades. Conquanto isto, podemos parafrasear Paulo de Tarso. Olha só, Paulo de Tarso falou aqui. Dentre os espíritos devedores imperfeitos, reconhecemos estar no meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas pela graça de Deus já somos o que somos. Pela graça de Deus, hoje já somos melhores que ontem. Nós já temos uma semente dentro da gente quando fomos criados, simples e ignorantes. Fazer o bem, Deus colocou aquela semente. Cada dia que a gente trabalha o bem em nós mesmos, essa semente vai aflorando. A gente acostuma mais a fazer o bem e vai deixando de fazer o mal. E é isso que nos torna superiores, que vão nos tornar superiores. Então, meus irmãos, vamos estudar, vamos aprender, vamos melhorar, porque somente pela educação, somente com ela transforma. E a educação vindo do Mestre Jesus, das palavras do Espiritismo Consolador, ou de qualquer outra religião que faça o bem, é importante. Não importa de onde vamos seguir o caminho, o importante é concluí-lo, chegarmos todos no bem. Eu trouxe um texto que vou me segurar aqui para não ficar emocionado, que é um texto de Meimei. Ela nos fala
esmorecer nunca. Quer dizer, não vamos desanimar nunca. O livro Coragem, psicografado por Chico Xavier, por vários espíritos diversos. Referes-te ao mundo superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, a feição de intangíveis ministros do Eterno, mensageiro de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibas que muito extensa se te façam as necessidades e as lágrimas. Carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias, compartilhem dele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis, por mais ínfima que se te mostre a situação, ei-lo contigo por marca da sua origem celeste. Mesmo que sejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisso e nunca te esmoreças. Ainda que imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulha no próprio coração, nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e auxiliar. Meimei. Muito lindo. Então, irmãos, os espíritos nos enchem de alegria com os livros psicografados por Chico Xavier. Eu, essa semana, recebi um vídeo de Chico sendo entrevistado por Hebe Camargo. E ela falava da humildade dele, ser sempre muito humilde. Ele contou, não, a gente tem que ser humilde. E uma vez aconteceu que uma pessoa pediu um autógrafo no livro e ele foi lá e colocou. A pessoa começou a andar e voltou. Falou, Chico, você errou aqui, ó. Você escreveu seu nome errado. Tá Cisco Xavier. Aí ele falou assim, eu sou um cisco mesmo. Eu não errei não, pra te mostrar a humildade. Eu sou um cisco. É uma brincadeira, né? Mas ele contou para ela que aconteceu isso mesmo. Na hora ele escreveu Cisco Xavier. E muitas das vezes nosso irmão Chico também se fala da humildade, né? Sempre falando que ele é uma grama, que ele é um verme. Aí fala, não, peraí, eu sou um subverme. Olha só, a humildade acima de tudo. E tantas obras escreveu para a gente. E tem gente ainda que não o trata com devido respeito. Com todas essas informações que ele trouxe para melhorar a nossa vida. Mas sempre é assim, né? Um profeta nunca é bem-vindo na sua cidade, né? Mas nós que temos a consciência do que ele foi, vamos passar para frente. Não aquele humilde Chico, mas o angelical, que hoje está nos mundos superiores, trafegando pelos mundos, junto de Jesus. E ele falava muito isso, que ele queria muito ser melhor para ficar junto de Jesus, com aqueles olhos cativantes que Jesus tinha. Então, meus irmãos, muito obrigado por ter me ouvido. Emmanuel, sempre com esse livro Bênção de Paz, vem nos falar cada coisa linda. Então vamos estudar. Tem esses livros,
Tem o site bibliadocaminho.com.br. Mais uma vez estou dizendo aos nossos irmãos que estão em casa, bibliadocaminho.com.br, que tem vasta informação lá. Vamos aprender para ensinar e vamos melhorar a nossa vida e nosso entorno. E que Jesus sempre esteja conosco. Muito obrigado. Que Deus nos acompanhe.